pela manhã, louve a Deus. Você está oprimido, angustiado, angustiada, triste, abatido, louve a Deus. Eu estou vendo muitas pessoas aqui, olha, tem uma pessoa dizendo aqui, estou me sentindo abandonada. Uma pessoa reclamando que o filho está com um problema de ansiedade. Eu não vou citar nomes aqui, eu não quero expor as pessoas, mas tem muitas pessoas aqui pedindo oração porque estão se sentindo abatidas, estão se sentindo tristes, fracas. A receita que Salmos 92 nos dá é louve a Deus. E aqui o salmista fala de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira. Eram os instrumentos que tinham na época. E havia também os tambores. Em outras ocasiões aqui em Salmos, eles falam louvai ao Senhor com tambores. Eram os instrumentos que tinham na época. Às vezes a gente fica meio com o pé atrás quando o baterista começa a tocar na igreja, né? Quando o guitarrista faz aquele solo. A palavra do Senhor está dizendo isso. Louve ao Senhor com instrumentos de corda, com tambores, porque são os instrumentos que haviam naquela época. Então, se nós temos instrumentos diferentes hoje, louve a Deus. Se você for em outros países, onde ali há instrumentos diferentes, as pessoas ali, de acordo com a sua cultura local, podem louvar a Deus com os instrumentos que eles têm, com o tipo de cântico que eles têm. Nós não podemos colocar o louvor dentro de uma caixinha e pensar assim, ah não, porque o jeito certo de louvar a Deus é esse. Não, talvez você esteja num lugar, num ambiente, numa sociedade, numa cultura onde se canta de maneira diferente, onde se dança de maneira diferente, mas tudo isso pode ser consagrado a Deus. Nós podemos dançar na presença de Deus? Sim ou não? Podemos dançar na presença de Deus? Se você chegou nessa mensagem, eu quero te dar uma missão muito simples. Curta, deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe com seus contatos. Você também pode ser membro ou apoiador do canal para ajudar esse ministério a continuar existindo. Faça parte da família Minuto com Deus. Alguns dirão que não, que nós não podemos louvar a Deus na carne. Ok, eu concordo com você. A partir do momento em que a dança, a maneira de dançar está transmitindo, está evocando a sensualidade, aí isso não louva a Deus. Mas Davi dançou na presença do Senhor. Davi dançou na presença de Deus. Dançou tanto que foi repreendido, de tanto que ele pulava, de tanto que ele se exaltava. Então louve a Deus. Versículo 4. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Às vezes, nós nos esquecemos dos feitos poderosos de Deus. Às vezes, nós nos esquecemos de todas as coisas maravilhosas que Deus já fez, está fazendo e vai fazer ainda na nossa vida. Tantas coisas grandiosas que Ele já fez conosco. E eu não estou falando somente dos grandes livramentos, dos grandes milagres, mas às vezes o ato de respirarmos corretamente é um feito poderoso de Deus. Às vezes o fato de você levantar pela manhã e conseguir enxergar, conseguir ouvir, conseguir falar, conseguir fazer as suas necessidades.
Você já pensou na complexidade do corpo humano? Ó Senhor, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Obrigado por se tornar membro do canal, irmã Márcia Cardoso. Que Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Se você quiser apoiar esse projeto, seja membro do canal, irmão. Seja membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de nos apoiar. Os teus feitos poderosos, os feitos poderosos de Deus nos tornam felizes. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Nós cantamos de alegria, de júbilo, pelas coisas tremendas que Deus faz. Versículo 5. Que grandes coisas tem feito, ó Senhor. Como é difícil entender os teus pensamentos. Às vezes a gente não entende a maneira de Deus agir, não é mesmo? Às vezes a gente quer que uma coisa aconteça de uma forma, mas Deus conduz aquela situação de uma outra maneira, por um outro caminho. E nós às vezes não conseguimos entender os pensamentos de Deus. E pensamos assim, mas por que Deus está agindo dessa maneira? Tem uma irmã aqui perguntando, um irmão, Cristiano está falando, quero apoiar, mas como faço? Irmão Cristiano, nós temos um Pix, temos Apoia-se. Na descrição dos nossos vídeos no YouTube tem todas as formas de apoio nossa, tá bom? Obrigado pelo seu apoio, que Deus multiplique poderosamente na sua vida. Para se tornar membro do canal, irmãos, é R$ 7,99. Apenas isso. E você vai ter acesso a vídeos exclusivos lá no YouTube. Tá bom? Então, muitas vezes é difícil para nós entendermos os pensamentos de Deus. Quem irá entender os pensamentos de Deus? Quem pode entender a maneira de Deus agir? Às vezes a gente está orando por uma pessoa, dizendo assim, Senhor, salva essa pessoa, liberta essa pessoa, toma conta dela, tira ela desse mundo de drogas, de vícios, de prostituição. E aí Deus vai e leva essa pessoa. Aí você pensa assim, meu Deus, eu estou pedindo para o Senhor salvar a pessoa, o Senhor vai e leva ela. O Senhor permite que ela morra. Como é difícil entender os teus pensamentos. É o que o salmista está dizendo. Como é difícil entender os teus pensamentos. Tem coisas que nós só vamos entender na eternidade. Tem coisas que não adianta nós queremos entender agora, porque nós não vamos conseguir, mas nós iremos entender na eternidade. Amém? Não queira entender a mente de Deus. Apenas reconheça que Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, Ele é o dono da sua vida, Ele te ama e cuida de você. Ele se preocupa com as suas necessidades. Ele está atento a todos os detalhes do seu dia. Apenas isso. Renda-se à vontade do Senhor, porque ela é melhor do que a nossa vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é o que diz a palavra dele. Portanto, renda-se a ela. Em nome de Jesus. Versículo 6. Eu estou lendo Salmos 92. No final a gente vai orar. Eu peço que você dê o seu like no vídeo, escreva o seu pedido de oração aqui. Hoje eu não falei nenhuma frase, geralmente eu falo uma frase profética. Escreva então aqui nos comentários: eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever em letras garrafais aqui.
Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu estou vendo muita gente escrevendo aqui já. Glória a Deus. Eu me rendo a Ti, Senhor. Renda-se a Ele, irmão. É a melhor coisa que você pode fazer. Renda-se a Deus. Eu me rendo a Ti, Senhor. E no final nós vamos orar juntos. Versículo 6. Aqui está uma coisa que o tolo não entende e o ignorante não pode compreender. 2 pontos. Os que praticam más ações crescem como a erva, e os perversos podem prosperar. Você já percebeu isso? Parece que aqueles que praticam más ações se multiplicam como a erva. E os perversos parecem que prosperam muito mais do que nós. Eu já falei sobre isso aqui em outro vídeo, quando eu comentei Salmos 73, um salmo de Asaf, quando ele fala: Senhor, eu quase me desviei quando eu olhei para a prosperidade do ímpio, os meus pés vacilaram. Versículo 7. Porém, eles serão completamente destruídos. Pois tu, ó Senhor, estás para sempre acima de tudo e de todos. Nós sabemos que os teus inimigos morrerão e que todos os maus serão derrotados. Tu me tens tornado forte como um touro selvagem. Deus é quem te fortalece. Deus é quem te dá graça. Deus é quem te dá força e unção. Sabe quando você deita à noite e pensa assim: tomara que eu não amanheça? Você já pensou isso? Você já se deitou à noite e pensou assim: eu poderia não acordar mais. A minha vida poderia ter fim aqui hoje. Mas aí no outro dia, você não sabe como, você acorda com vigor. Você acorda, como o salmista diz aqui, como um touro selvagem. Você arregaça as mangas e encara novamente os seus desafios. Isso é obra de Deus na sua vida. Isso é a obra do Espírito Santo na sua vida. Ele tem te tornado forte como um touro selvagem. O apóstolo Paulo disse que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. O poder de Deus não se confunde com o nosso poder. A força de Deus não se permite confundir com a nossa força. Porque senão nós poderíamos pensar que aquilo vem de nós, aquele vigor vem de nós, aquela força, aquele encorajamento, aquela disposição vem de nós. Mas é quando nós estamos fracos que o poder de Deus se manifesta em nós, se aperfeiçoa em nós, para que não fique nenhuma dúvida que a glória é de Deus, o poder é de Deus, a força vem de Deus. Irmãos, se tirar Deus da minha vida e da sua vida, não sobra nada. Esse fôlego que nós temos, esse fôlego de vida que nos mantém vivos, isso é a essência de Deus em nós, isso vem de Deus. Baixe o aplicativo Minuto com Deus no seu celular e receba diariamente mensagens que vão te abençoar e melhorar sua intimidade com Deus. Ele é gratuito e você terá acesso a um conteúdo exclusivo. Deus te abençoe.